Estamos no Setembro Amarelo, um mês de prevenção ao suicídio. Por ser um assunto importante, o Cine Quinto abordará o problema comentando um dos meus filmes prediletos. A felicidade não se compra. Quem nunca se sentiu mal consigo mesmo? Quem nunca olhou no espelho e viu um pária, um inútil, um merda, o cocô do cavalo do bandido que atire a primeira pedra? Mas, como nos ensina a obra-prima de Frank Capra, não se atire da primeira ponte. Foi o que descobriu George Bailey, vivido por James Stewart, um bom homem que se vê em uma sinuca de bico financeira e resolve tirar a própria vida, mas, no momento derradeiro, encontra um anjo que o mostra como seria o mundo sem a sua presença. O filme, então, acompanha a transformação espiritual de George e, junto com ele, aprendemos que cada vida importa e que não são as coisas que você conquista ou perde que fazem de você alguém especial, mas sim os laços que você cria com as pessoas e o amor que você distribui. Roda a vinheta! Atenção, antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, beleza? Então eu estou aqui com o Carlos de Freitas, um homem feliz, né? Mas hoje você porra, está radiante, cheguei abraçando todo mundo. A felicidade se compra, Carlos de Freitas? Olha, não sei, eu acho que no mercado de hoje está bem cara. É. Né? A felicidade no Brasil é um item caro. Mas o filme é um filme que você sabe que ele foi considerado, eu acho que ficou em primeiro, como o filme mais uplifting. Como é que é isso? Porque Esses gringos são fodas. É que eu li em inglês a matéria, caceta. Esse pessoal que fala a outra matéria língua. Tava em inglês, mas Um filme pra cima. que te levantam o astral. Up, alto astral. Mais up, mas up não é em inglês, não. Não. Não, Up já virou brasileiro. Putz, eu escrevi em algum lugar Então isso aí. é isso, é um filme alto astral, um filme pra cima, um filme com boas mensagens, um filme com uma Curiosamente, ele fala desse assunto trágico, né? Que é o suicídio, né? Sim. Mas de um jeito que eu acho que é, na verdade, um grande antídoto, né, para o suicídio. Você vê o filme e no final você fala, não, a vida... Então, a primeira coisa que me vem à cabeça assim, é o poder da narrativa, o poder de uma história, né? Como essa história ela deixa a gente comovido, melhor, feliz, né? Apesar de ser uma história que passa, né, se fala de algo triste, né, que a pessoa que não vê saída, né, ele dá uma resposta sublime, né, uma resposta, cara, cristã pra caramba, né, uma resposta divina, né. Pra mim, assim, também tá entre meus 4, 5 filmes favoritos da vida. Eu tava lendo uma crítica do Álvaro Lins falando sobre literatura católica. Ele tava comentando o livro do Corsão, do Lições de Abismo. E ele falou que, assim, até na perspectiva do católico, tudo virou danação, tudo virou condenação, só se fala de coisas ruins. E esse filme é o oposto, né, cara? Ele pega um fato ruim e transforma em beleza, cara, da maior beleza possível. É muito emocionante. Eu acho esse filme, incrível. E também é um filme que tem uma leveza de... A gente... vai falar depois de Cantando na Chuva, que tem essa mesma coisa. Porque você pensa, um filme em preto e branco, se bem que ele já está colorizado por aí. Não, mas preto e branco. É um filme em preto e branco, meio antigo. Ele até que o começo nem tanto, mas ele depois segue um ritmo e ele é um filme agradável de ver, né? Não é só um filme, não, é bom, ele é um clássico, eu preciso ver, porque afinal de contas é um clássico. Não, é um filme que é bacana, né? Que prende a atenção. É muito bom, os personagens são muito bons, tem aquelas coisas da época que são meio chocantes pra gente, né? Tava até comentando aqui que o patrão bate nele, né? No começo do filme. E ele é uma criança, né? Ele é uma criança, né? Uma coisa que hoje seria, nossa, causar um maior rebuliço. Mas no fundo, e aí você vê o menino também, né? Você olha, o personagem do James Stewart é um personagem bom. Aí a gente fica se perguntando se aquela época devia ser mais ou menos isso, né? O espírito da época, assim, as pessoas eram realmente boas. Eu não sei se as pessoas eram melhores. Tinha gente ruim, né? Claro. Ela é no filme mostra. Não, mas eu acho que o que acontece diferente de hoje, que é o mais importante, é que o bom era valorizado como bom. Sim. Hoje, com essa coisa de tanto faz o bom, não existe um bom absoluto, você não sabe. Como se você fazer um carinho num bebê fosse a mesma coisa que você esfaquear uma velhinha. Porque não existe bom e mal. É tudo uma questão de perspectiva, entendeu? Então não sei se a gente pode fazer um comentário desse, mas, por exemplo, quebrar uma vidraça do Congresso hoje é pior do que estuprar criança. Então, por exemplo. E aí a gente, quando você
simplesmente deixa qualquer coisa é qualquer coisa. E nessa época ainda, eu acho que foi um dos últimos momentos, porque depois teve os loucos, anos 60, com aquela maluquice toda, que realmente o bem era visto como bem. Sim. Então as pessoas, bom, eu tenho algo a mirar, eu posso ser até uma pessoa, mas eu sei o que é bom. Eu sei o que é ser um homem bom, eu sei o que é ser uma pessoa boa. E pós-guerra, né? Também acho que tinha essa necessidade de, cara, a gente precisa valorizar. De fazer um... porque imagina o trauma, né, de toda... Né, o Frank Capra, se eu não me engano, ele é tcheco, né? Não sei. Ele não é americano. Não é americano, E aí, então acho que pra ele também, né, os filmes dele representam muito essa coisa dos valores verdadeiros, cara. Aquilo ali é assim, quantas vezes o George não teve a oportunidade de ir embora, fazer sacanagem, de pensar só nele, e ele fala, não, o certo é isso é o certo. E é muito legal, por exemplo, o seguinte, essa coisa da vocação, que a gente também, às vezes... Exalta pra caramba, ele é o tempo inteiro deixando de lado de seguir a vocação pra fazer o que é certo. Isso é o mais ferrado, né? Até emociona. O cara fez o que é certo, velho. Porque ele vai atrás e ele tem esse sonho, né? Sim. Tipo, desde a primeira cena, o sonho de viajar o mundo, de fazer as coisas. E o cara sempre alguma coisa atrapalha. Exato, né? Os sonhos dele. E por causa de todas as coisas que acontecem, ele se vê numa sinuca financeira, basicamente, né? Não é nem... ele não tem outros problemas. Aliás, é isso que ele percebe com o tempo, né? Que o lance dele era só por uma cagada de um tio dele que tinha se embriagado. Ele acaba perdendo todo o dinheiro e dinheiro de um monte de gente, né? Ele cuida de uma cooperativa que é uma espécie de financiadora da época. Um mini banco, mas meio... Não é que ele é um banqueiro, né? Ele faz meio... É cooperativa. E ele luta justamente contra o banqueirão, né? Aquele cara, o capitalista selvagem, aquele sujeito... duro, né? Feito pelo Lionel Barrymore, que acho que é avô da Drew Barrymore. A família Barrymore. Não sabia. Porque ela começou novinha justamente porque já estava... Seu pai é o John Barrymore, se eu não me engano, e o avô Lionel Barrymore. Legal. E o personagem, aquele personagem, o capitalista malvadão, né? Engraçado. Mas ele é realmente uma figura meio caricata, né? Caricata lá. Mas assim, como é um filme, você precisa ter as visões antagônicas ali. E o George é aquele cara que tenta o tempo inteiro fazer o certo. Ele não se deixa, né? O próprio cara oferece pra ele, né? Comprar ele. Ele não se deixa... É um bom homem, afinal. É um baita homem. Aquele homem que você se espelha. E a Mary, que eu sou apaixonado pela personagem da esposa. Que aliás, um dos melhores memes da internet saíram desse filme, que é ela quebrando o disco. Tá tocando... Você nunca viu esse meme? Tá tocando alguma coisa da Luísa Sonza, não sei o que, ela pega... Tem que fazer, Tem de várias músicas. Esse meme dela quebrando o disco vem desse filme. É legal. E também... O quanto ela abdica, né, dela mesmo para cuidar dos filhos. Sim, todo mundo sabe o seu papel. Isso é que é legal. Todo mundo sabe o seu papel e da importância do papel. Ela não quer ser um hominho. Exato. Ela não quer. Eu quero fazer o que ele faz. Pergunte pra ela, pra Mary Hatch, se ela queria ser uma feminista, se ela queria viver o sonho da liberdade. Imagina, a liberdade que ela tinha é uma liberdade muito maior. Entendeu? Que é a liberdade da família. Ela se doando, né, de certa forma, também ela recebe, né, o amor dos filhos, aquela coisa, é muito legal. E você vê também, o que eu acho muito bom desse filme é o seguinte, que você falou, uma visão cristã, realmente, não tem dúvida, eu acho que o Frank Capra, ele era, né, mas mesmo que você seja o maior ateu do mundo, o filme ainda vai te tocar, porque o que ele diz, qual é a base? Ele é inspirado, eu acho provavelmente no Conto de Natal, né? Então, porque no começo lá mostra, é um livro. Não, tem um livro que se inspirou, mas o Conto de Natal provavelmente inspirou esse livro, porque é aquela história de você rever sua vida e ver o que você fez. O que é legal, quando o cara tá desesperado e você vê o desespero do cara e você sente também e fala, realmente, tá difícil. Você não quer que ele faça o que ele vai fazer, não vai se matar, mas você fala, é meio uma coisa sem saída. E aí o anjo fala assim, não, mas espera aí, porque para quem não viu, né? Vamos ver como é que seria o mundo sem você? E aí ele volta para a infância, depois vê tudo isso, vê a vida inteira dele sem ele. Como seriam as pessoas em volta dele. Ele vê o tamanho da influência. E cada coisa, cada bem
minúsculo que o cara fez. Cada coisa assim que você fala, pô, isso aqui não é nada. Causou um efeito na vida das pessoas que você nem sabe. Exatamente. Né? Você Então, não essa percebe. é uma coisa que você não... Por isso que o pecado venial, o pecado pequeno, a gente, é pedido para que você não faça. Porque tanto o mal pequeno, ele se espalha, quanto o bem também se espalha. Né? Por menor que seja, ele é... Então, um cara que, bom, é aquela soma, né? O cara fez mais bem, então, e ele é um cara que fez, quando ele vê o que seria, aliás, lembra muito, eu não sei se foi inspirado, mas eu acho que também foi, aquela cena do De Volta para o Futuro, quando o Marty volta para 1984, sim, que é o 85, né? 85. E tá o futuro aquele todo bagunçado, com que é o mal, violência. Né? É o mal que é o Biff, né? O Biff manda em tudo. É mais ou menos essa sensação. Quando ele vê um mundo sem ele, a cidade era toda ferrada, o mal tinha tomado conta por causa de uma pessoa que sempre fazia a coisa certa, o dever, né? Então, cara, é muito bonito isso, porque mesmo você não sendo acreditando em Deus, acreditando em vida depois, você fala, pô, mas a vida é muito melhor para todo mundo. Inclusive, por mais que seja ruim para ele, o quanto de bem ele fez. E no final, claro, eu não vou dar esse spoiler que não precisa, mas as coisas têm uma redenção e tem tudo. Como a gente e nem precisaria, spoiler, né? Mas nem assim, precisaria ser um final feliz no sentido de que... Sim, né? Tipo, vamos supor que ele não conseguisse a grana. Seria possível um final bom. Mas é uma coisa para mostrar justamente o quanto esse cara era amado, né? Porque o dinheiro não era um dinheiro que surge assim do nada, né? Não. Conseguiu. Não, cara, todo mundo foi dá ali. Um pouquinho do seu vai dar um pouquinho, porque fala, cara, você é o cara que, pô, se não fosse você, eu não teria isso, né? Tem várias situações que acontecem. E coisas que você nem sabe, porque foi consequência de um pequeno negócio que foi... Tudo ali, né? Toda a história do filme gira em torno, tanto que ela muda de nome na cidade. Né? Ele é o cara que tenta ajudar as pessoas a construir a casa, ele dá empréstimo, enfim, é aquela coisa do... E é isso, ele é enganado, ele é não sei o quê. Mas tudo, a moral da história é assim. A média, assim, é o bem vence. E tem mais gente boa do que ruim. Muito mais, né? Muito mais. E é assim até hoje, cara. É assim até hoje. O problema é que o bem, ele ficou realmente, o que você falou, ele ficou tímido, né? As pessoas não têm mais vontade de ser boas de verdade. Elas querem só aparecer. Basta falar na rede social que ela é boa e tá tudo bem. Não, mas elas não têm necessidade de ser boa no dia a dia. Né? Nessa coisa de você, mínimo, né? Que você chegar pra pessoa e falar bem, né? Ou elogiar, essas coisas que, a gente às vezes esquece no dia a dia. E o legal é que também a virtude dele não é a virtude do cara que cospe virtude, né? Que nenhuma. Ele é um cara assim, tem seus defeitos. Exatamente. Briga com a mulher. Nervosinho. Né? Tipo, fica irritadinho, puto. Meio irritadinho. Então, assim, isso é legal, porque também tem isso. Hoje o guerreiro da justiça social lá é o ser que se acha o máximo. O melhor cara do filme é o cara que se acha menos. A humildade máxima. É o cara que fala, eu não fiz nada. O cara fez tudo aquilo que a gente descobre depois e ele mesmo sente, eu nunca fiz nada. Não sirvo pra nada. E é isso que as pessoas sentem quando elas estão à beira do suicídio. E, cara, sempre, primeiro, sempre tem saída. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, você não faz ideia do que você já fez no mundo, do que você fez de bom, do que você fez, né, às vezes você é o cara mais filha da mãe do mundo, mas uma coisinha que você fez que mudou a vida de um monte de gente, você nem sabe. E é engraçado, tem muito a ver com aquela coisa da imagem que você faz de si mesmo, do que você acha que os outros esperam de você. E aí ele vai perceber que, cara, não, eu não quero, eles não estavam esperando o dinheiro. Eles estão esperando você, a gente precisa de você. Você é a falta, né? Não é o que você tem, enfim, é você. E é toda essa, né, o jogo ali é tudo esse, cara. É a pessoa que faz falta, não é o que ela tem. Eu estava falando isso. Diferente do que a gente valoriza hoje, às vezes, né? O que é valorizado, enfim. Coincidentemente, estava falando isso para um cara que me procurou, estava pensando em pensamentos ruins e falou isso. Não, mas eu não... Vai ser melhor para os meus filhos e para minha mulher se eu não estiver aqui. E eu falei, cara, se você... Qualquer pessoa... É que a pessoa está doente quando ele pensa um negócio desse, né? Mas assim, eu tenho certeza absoluta, eu não preciso conhecer seu filho, que ele prefere um pai embaixo da ponte do que sem pai embaixo da ponte que ele vai estar. Né? Então assim,
o desespero é o demônio falando, é o demônio, ele quer tirar você disso, né? Você não vê a saída. E sempre tem saída, sempre tem. Vai passar uma dificuldade aqui, vai passar uma dificuldade ali. As pessoas estão aí, cara, tem gente que mora, os caras na Cracolândia aqui, o cara tá na pior, tá drogado, tá viciado, não tem o que fazer. O cara sobrevive, tem uma comidinha lá, ele se vira, não sei o quê. Claro, tô falando assim, do exagero. Não, por pior que esteja, sempre tem uma saída e sempre dá pra resolver. Não, se você né? tiver boas pessoas, se você plantar esse bem assim, colhe, né? Por pior que seja, aquela coisa, às vezes a gente não quer ser passado para trás, não quer ser enganado, que é a atitude mais estúpida que existe. Eu não tô nem aí se eu for enganado, entendeu? Tem gente que a gente vê hoje falando, não, isso é um engano, vocês estão sendo enganados. Cara, não tem problema em ser enganado, não tem problema nenhum em ser enganado, porque eu fiz aquilo acreditando que era certo. Se eu errei, se eu for errar, a paciência, cara, a vida é isso. Eu acho muito melhor você ser enganado com sinceridade do que ser o cara fodão desconfiando de tudo. Achando que tá todo mundo fazendo mal e você que você é o único que faz o bem, faz o bem, entendeu? Exatamente. Esse é o pior tipo de gente que tem. Aliás, eu estava vendo uma entrevista de um padre exorcista ontem, eu estava ouvindo, e ele estava falando isso. Ele falou, uma das coisas que as pessoas mais, que o demônio adora fazer na cabeça das pessoas é essa coisa de desconfiar de tudo. Por quê? Porque uma pessoa que desconfia de tudo, ela nunca está em paz, ela nunca está... E ela vai ser enganada uma vez ou outra, tal. Quer dizer, não vai ser, porque ela é desconfiada, então ela vai... Mas uma pessoa que está em paz e que não desconfia... Quer dizer, claro, que você não pode ser trouxa a ponto de... Né, você vê, às vezes, o movimento... É muito melhor ser enganado do que se enganar. Né? Então. E aí, só que é o seguinte, se você confiou em várias pessoas, 90% te honraram essa confiança, você só vai lembrar do filho da p*** que só mesmo que 90% tenha te ferrado. Não, ainda assim. Depende mas a do questão número. é que você viver com uma vida de suspeita é um inferno já. Então, assim... Vive em paz, claro, se você perceber algo, não estou falando que você não caia, à toa. Pô, vem o cara pediu na internet aqueles golpes lá. Clica aqui, ó, sua conta no Santander, você nem tem conta no Santander. Me dê um Pix de 5 mil que amanhã você vai receber 10. Também não seja precisa exagerar. Mas assim, um amigo, você conhece, 1, 2 vezes, teve uma conversa, já sabe que... Né? Quantas vezes nós não fomos enganados aqui por gente que a gente considerava boa? E aí? Né? Cara, sério, isso na hora, claro, é chato, mas... Não, cara, no fim a consciência tá tranquila, né? A consciência passa tranquila. Nem dói tanto depois. Nada. Mas voltando ao filme, uma percepção minha, assim, que eu fazia muito tempo que eu tinha assistido, eu assisti hoje de manhã. E eu não lembrava que, assim, a parte em que ele é pequenininha, já é quase o final do filme. A história toda é contada, leva quase 1h30, 1h40 de filme, para preparar para isso. É muito legal como ele é bem dividido, né? Os atos, primeiro, segundo, enfim. Até você chegar naquele clímax e aí tem aquela... Né, o estouro, que é o fato tipo, a parte em que ele tá em que ele vê a vida sem ele, que é uma parte pequena. E aí, quando ele volta... Nossa, na minha percepção é uma parte enorme. Não, é pequena, cara. Tem 20 minutos, 25 minutos essa parte. Eu não lembrava disso. O filme tem mais de 2 horas. Tem. Ou seja, ele é todo bem feito, preparado para causar essa sensação, né? De que aquele pedacinho de filme parece que, cara, é quase o filme inteiro, né? É muito bem legal. feito. E o final o final é maravilhoso. É deslumbrante. É legal porque eu cheguei aqui hoje abraçando o Gabriel, que é assim, ele chega, né? Ele começa, tudo ele acha maravilhoso. Bom dia, ele tem aquele negócio da escada dele. Que ele odeia. Aí ele tira, ele pega e dá um beijo, né? Mas, cara, muito bom. O que é a graça de Deus, né? É muito bom esse filme. Que não é isso, é justamente olhar o que você tem e não olhar o que você não tem. Exato, o demônio quer te mostrar o que você não tem e Deus quer mostrar o que você tem. O demônio então, da comparação. Eu falo isso porque a minha experiência mística que eu tive na vida, eu tive poucas, mas a grande experiência mística que eu tive foi num dia que eu tava que nem o cara lá. Olha, eu posso dizer quase literalmente, não estava pensando em me matar nesse dia, eu cheguei a pensar em outros dias, mas nesse dia eu estava bem mal, bem ferrado, sem perspectiva, de jeito nenhum,
Entrei numa igreja e comecei a rezar, sem fé. Entrei numa igreja sem ter fé ainda, eu não acreditava. E falei justamente isso para Deus. Pô, Deus, eu não acredito em você, mas eu sei que você está aí. É louco isso, mas é verdade. Era isso que eu sentia. Eu não sentia a presença. E aí, de repente, eu sei que Jesus apareceu para mim. Não vi ele, mas eu sei que era ele, que era o Espírito Santo, alguma coisa assim. Porque tudo que eu tinha na vida, eu comecei... Foi assim... Um estalo e eu vi tudo que eu tinha, não tudo que eu não tinha. De um segundo para outro eu comecei a ver, caralho, eu tenho muita coisa. E... Ó, de novo, pô, mais um vai ser... Pô, com esse filme é impossível, cara. Esse filme E tocante, isso é a graça, né? E quando você vive na graça, que o Arthur fala muito isso, ele fala, pô, cara, já fiquei nos melhores hotéis, não sei o quê. E eu vi gente reclamando, pô, mas esse não é o quarto principal, é o segundo melhor. 50 metros quadrados, o quarto de hotel. Tá meio... Então, assim, se você... É o olhar que você tem pra vida. E esse filme é isso. Cara, olha pra sua vida, olha pro mundo. O mundo não é perfeito, a gente tá sempre ferrado, mas... Vale a pena. Acrescente a isso, porque assim, às vezes a gente fala, olha pra sua vida, e o cara olha e fala, realmente, cara, normal, isso é normal. Mas aí tem uma coisa que o Pedro Augusto falou aqui nos primeiros quintos que a gente gravou, né? E cara, é essencial. Eu tava brincando com o Pedro Augusto, que eu falei pra ele que eu ia falar tudo que umas frases zoadas, eu falei, conforme Pedro Augusto disse, mas nessa eu vou falar uma séria. E que ele falou assim, cara, Deus te colocou agora aqui nesse momento por algum motivo. Entendeu? Se sua vida tá uma você sabe que assim, é a oportunidade pra você sair dali, porque alguma coisa de boa ele botou aqui pra você. Você tem alguma coisa boa pra fazer aqui. Agora, pô, se você não sabe ainda, olha que maravilha. Tem que descobrir ainda, que legal. Tenho certeza de que Deus vai te manter até você encontrar o E saber pedir também, né? Eu só tive essa mudança o dia que eu falei, cara, eu não acredito, eu pedi sem acreditar, cara, e recebi. É uma disposição do espírito mesmo, e aí realmente você entra em conjunção, mesmo que você não acredite, mesmo não sei exato. Eu acho que ele olha e fala, porra, calma. Vai dar tudo certo. A hora chega, a hora vai chegar. E aí não significa que meus problemas se resolveram também. Aliás, eu me converti e fiquei mais ferrado ainda. Só que com essa visão de mundo, entendeu? Com essa visão. Isso faz toda a diferença. E o que ele falou, na verdade, ele foi mais específico numa coisa. Ele falou assim, você nasceu no momento mais perfeito para sua salvação. Sim, então, assim, se você tivesse nascido antes, era mais difícil da sua alma ser salva. Então, ele quis que você nascesse aqui para ser salvo, você ser salvo. Então, é mais legal ainda. Ou seja, cara, eu sei que é difícil. Depressão é um negócio... Aliás, procura ajuda se você está deprimido. Exato. Né? Mas existe alguma coisa que... Eu já tive ódio de Deus, eu já tive... já passei por tudo isso, já tive deprimido, já pensei em me matar, tudo isso. Só que hoje, vendo de fora, eu falo, ainda bem que eu falei, pô, acreditei que... Enfim, aliás, esse filme me salvou de verdade, num momento que eu tava, assim, no talo, foi quando começou a dar o up, assim. Você tava falando disso, eu ia falar justamente isso. Falei, cara, tá com esse problema, vê o filme. Nós estamos aqui falando desse filme justamente por isso. Esse filme é uma pílula mesmo de salvação, cara. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso. Agora, você sabia... Em homenagem ao Setembro Amarelo, o Você Sabia Hoje é sério. Você sabia que 17% dos brasileiros já pensaram alguma vez em tirar a própria vida? Se você faz parte desse número, não deixe de procurar ajuda profissional e converse com os amigos, não passe por isso sozinho, isso é muito importante. Se você não tem amigo, não tem ajuda profissional, você liga para o CVV, que o telefone é 188, Centro de Valorização da Vida. Você precisa procurar ajuda. Quer saber? Assiste A Felicidade Não Se Compra, como a gente disse, porque esse filme ajudou muita gente a repensar a própria vida, inclusive este que vos fala. Muito obrigado, se cuidem e até o próximo Cine Quinto. Obrigado, Carlão, foi um prazer estar com você. Enorme, cara, pô. Esse filme é demais, né, cara? Eu ousaria dizer, eu só não falo que ele é meu preferido, porque tem A Noviça Rebelde. Depois tudo ficou legal, inclusive, pô, tropecei aqui, quebrei a perna, o nariz. Eu tô tão feliz. Eu também tô tão feliz. Ouvir o Luigi reclamar hoje foi assim, uma glória. Pô, sabe o prazer que me deu. É uma alegria. Essa chuva ali, molhando tudo, cara, frio. Não pode falar assim não, porque tá tendo gente passando dificuldade com chuva. Não, então corta essa parte. Que Deus abençoe vocês. Não, corta essa parte. Enfim, é isso aí. Muito obrigado. Até o próximo Cine Quinto. Tchau, tchau. Tchau.
Confuso.